Mentira sobre o microchip e o fim do mundo. A mais nova bobeira, não tão nova assim. Afinal surgiu no exato momento em que a matéria foi revelada ao público em geral, que é o tão falado microchip sob a pele. Muitos estão publicando em sites, blogs, canais de vídeos como o YouTube, que o microchip é a marca da besta, o qual não é verdade. Mas, por que não é verdade isso? Vários pastores de renome estão publicando isso em seus sites ou blogs, estão apenas a levar pânico às massas por sua falta de visão espiritual. Eu já publiquei uma outra matéria neste blog, falando sobre verdade sobre o Apocalipse, o qual estavam se referindo que o Papa João Paulo II era a besta e que ressuscitaria dentre os mortos. Mas, é uma outra questão. Bem, sem mais delongas, pois o que vem para explicar é longo, vamos ao que interessa, aos eventos descritos na Bíblia sobre o processo do fim dos tempos. Comecemos em Apocalipse capítulo 6. As aberturas dos 7 selos e soar das 7 trombetas. Ao abrir o quarto e sexto selo, é falado o que haverá. O quarto selo. 6, 7 Quando abriu o quarto selo, ouvi a voz do quarto ser vivente dizer, vem, 6, 8 E olhei, e eis um cavalo amarelo, e o que estava montado nele chamava-se Morte, e o Hades seguia com ele, e foi-lhe dada autoridade sobre a quarta parte da terra, para matar com a espada, e com a fome, e com a peste, e com as feras da terra. Amados, vejam essa parte da profecia, a quarta parte da terra está morrendo ou morreram. Pelo contrário, a humanidade cada ano que se passa aumenta de forma considerável a sua população. O sexto selo 6. 12, 17. E vi quando abriu o sexto selo, e houve um grande terremoto, e o sol tornou-se negro como saco de cilício, e a lua toda tornou-se como sangue, e as estrelas do céu caíram sobre a terra, como quando a figueira, sacudida por um vento forte, deixa cair os seus figos verdes. E o céu recolheu-se como um livro que se enrola, e todos os montes e ilhas foram removidos dos seus lugares. E os reis da terra, e os grandes, e os chefes militares, e os ricos, e os poderosos, e todo o escravo, e todo o livre, se esconderam nas cavernas e nas rochas das montanhas, e diziam aos montes e aos rochedos, cai sobre nós, e escondei-nos da face daquele que está assentado sobre o trono, e da ira do Cordeiro, porque é vindo o grande dia da ira deles, e quem poderá subsistir? Amados irmãos, estas são as primeiras de muitas outras verdades que irão aparecer. Os faço uma pergunta retórica. Algum irmão já presenciou um grande terremoto e viu o sol tornar-se negro como saco de cilício e a lua tornar-se sangue, pessoas correndo para cavernas, descrito na abertura do sexto selo? Claro que ainda não, pois estas coisas ainda vão acontecer. Continuemos. Apocalipse 8. Abertura do sétimo selo. 7 anjos com as 7 trombetas. 8. Quando abriu o sétimo selo, fez-se silêncio no céu, quase por meia hora. 8. 2 E viu 7 anjos que estavam em pé diante de Deus, e lhes foram dadas 7 trombetas. 8. 3 Veio outro anjo, e pôs-se junto ao altar, tendo um incensário de ouro, e foi-lhe dado muito incenso, para que o oferecesse com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que está diante do trono. 8. 4 E da mão do anjo subiu diante de Deus a fumaça do incenso com as orações dos santos. 8. 5 Depois do anjo tomou o incensário, encheu-o do fogo do altar e o lançou sobre a terra, e houve trovões, vozes, relâmpagos e terremoto. 8. 6 Então os 7 anjos que tinham as 7 trombetas prepararam-se para tocar. Bem, aqui João fala que antes mesmo dos anjos tocarem suas trombetas, a terra haverá trovões, vozes, relâmpagos e terremotos.
Isso não é nada em comparação quando as trombetas forem tocadas. A primeira trombeta. 8, 7 E o primeiro anjo tocou a sua trombeta, e houve saraiva e fogo misturado com sangue, que foram lançados na terra, e foi queimada a terça parte da terra, a terça parte das árvores, e toda a erva verde. A segunda trombeta. 8, 8 O segundo anjo tocou a sua trombeta, e foi lançado no mar como que um grande monte ardendo em fogo, e tornou-se em sangue a terça parte do mar. 8, 9 Morreu a terça parte das criaturas viventes que havia no mar, e foi destruída a terça parte dos navios. A terceira trombeta. 8 e 10 O terceiro anjo tocou a sua trombeta, e caiu do céu uma grande estrela, ardendo como uma tocha, e caiu sobre a terça parte dos rios, e sobre as fontes das águas. 8 e 11 O nome da estrela era Absinto, e a terça parte das águas tornou-se em absinto, e muitos homens morreram das águas, porque se tornaram amargas. A quarta trombeta. 8 e 12 O quarto anjo tocou a sua trombeta, e foi ferida a terça parte do sol, a terça parte da lua, e a terça parte das estrelas, para que a terça parte dele se escurecesse, e a terça parte do dia não brilhante, e semelhantemente a da noite. 8 e 13 Olhei, eu vi uma águia que, voando pelo meio do céu, dizia com grande voz: Ai, ai, ai dos que habitam sobre a terra, por causa dos outros toques de trombeta dos três anjos que ainda vão tocar. Já no soar da quinta trombeta as coisas ficam mais interessantes ainda. Pois o tormento será tão violento que muitos irão tentar se suicidar, mas a morte irá fugir deles. Apocalipse 9. A quinta trombeta. 9 O quinto anjo tocou a sua trombeta, e viu uma estrela que do céu caíra sobre a terra, e foi-lhe dada a chave do poço do abismo. 9 2 Abriu o poço do abismo, e subiu fumaça do poço, como fumaça de uma grande fornalha, e com a fumaça do poço escureceram-se o sol e o ar. 9 3 Da fumaça saíram gafanhotos sobre a terra, e foi-lhes dado poder como que tem os escorpiões da terra. 9, 4 Foi-lhes dito que não fizessem dano à erva da terra, nem a verdura alguma, nem a árvore alguma, mas somente aos homens que não têm na fronte o selo de Deus. 9, 5 Foi-lhes permitido, não que os matassem, mas que por 5 meses os atormentassem. E o seu tormento era semelhante ao tormento do escorpião, quando fere o homem. 9, 6 Naqueles dias os homens buscarão a morte, e de modo algum acharão, e desejarão morrer, e a morte fugirá deles. 9, 7 A aparência dos gafanhotos era semelhante à de cavalos aparelhados para a guerra, e sobre as suas cabeças havia como que umas coroas semelhantes ao ouro, e os seus rostos eram como rostos de homens. 9, 8 Tinham cabelos como cabelos de mulheres, e os seus dentes eram como os de leões. 9 Tinham couraças como couraças de ferro, e o ruído das suas asas era como o ruído de carros de muitos cavalos que correm ao combate. 9 10 Tinham caudas com ferrões, semelhantes às caudas dos escorpiões, e nas suas caudas estava o seu poder para fazer dano aos homens por 5 meses. 9 11 Tinham sobre si como rei o anjo do abismo, cujo nome em hebraico é Abaddon e em grego Apolion. 9 12 Passado é já um ai, eis que depois disso vem ainda 2 ais. A sexta trombeta. 9 13 O sexto anjo tocou a sua trombeta, eu vi uma voz que vinha das 4 pontas do altar de ouro que estava diante de Deus. 9 14 A qual dizia ao sexto anjo, que tinha trombeta, solta os 4 anjos que se acham presos junto do grande rio Eufrates. 9 15 Foram soltos os 4 anjos que haviam sido preparados para aquela hora e dia e mês e ano, a fim de matarem a terça parte dos homens. 9 16 O número dos exércitos dos cavaleiros era de 2 miríades de miríades,
pois ouvi o número deles. 9:17 E assim vi os cavalos nesta visão, os que sobre eles estavam montados tinham couraças de fogo, e de jacinto, e de enxofre, e as cabeças dos cavalos eram como cabeças de leões, e de suas bocas saíam fogo, fumaça e enxofre. 9:18 Por estas três pragas foi morta a terça parte dos homens, isto é, pelo fogo, pela fumaça e pelo enxofre, que saíam das suas bocas. 9:19 Porque o poder dos cavalos estava nas suas bocas e nas suas caudas. Porquanto as suas caudas eram semelhantes a serpentes, e tinham cabeças, e com elas causavam dano. 9:20 Os outros homens, que não foram mortos por estas pragas, não se arrependeram das obras das suas mãos, para deixarem de adorar aos demônios, aos ídolos de ouro, de prata, de bronze, de pedra e de madeira, que nem podem ver, nem ouvir, nem andar. 9:21 Também não se arrependeram dos seus homicídios, nem das suas feitiçarias, nem da sua prostituição, nem dos seus furtos. Antes, Deus deu autoridade para matar a quarta parte da terra, agora, a terça parte dos homens. E tudo isso irá acontecer, mas antes, ainda falta o soar da última trombeta. A sétima trombeta. 11:15 Tocou o sétimo anjo a sua trombeta, e houve no céu grandes vozes, que diziam: O reino do mundo passou a ser de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. 11:16 E os 24 anciãos, que estão assentados em seus tronos diante de Deus, prostraram-se sobre seus rostos e adoraram a Deus. 11:17 Dizendo: Graças te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso, que és, e que eras, porque tens tomado teu grande poder, e começaste a reinar. 11:18 Iraram-se, na verdade, as nações, então veio a tua ira, e o tempo de serem julgados os mortos, e o tempo de dares recompensa aos teus servos, os profetas, e aos santos, e aos que temem o teu nome, a pequenos e a grandes, e o tempo de destruíres os que destroem a terra. 11:19 Abriu-se o santuário de Deus que está no céu, e no seu santuário foi vista a arca do seu pacto, e houve relâmpagos, vozes e trovões, e terremoto e grande saraivada. Bem, tudo isso irá acontecer à terra e aos homens antes que a besta, que é um homem, apareça. Descrito no capítulo 13:18. A besta que subiu da terra. Aqui há sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, porque é o número de um homem, e o seu número é 666. E vejam, que é nesta parte da profecia que se é falado da marca da besta. 13:16 E fez que a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e escravos, lhes fosse posto um sinal na mão direita, ou na fronte. 13:17 Para que ninguém pudesse comprar ou vender, senão aquele que tivesse o sinal, ou o nome da besta, ou o número do seu nome. Então eu os pergunto: como é possível que a besta apareça antes mesmo da abertura dos selos e dos soas das trombetas? Como é possível que os sinais impostos pela besta surjam antes mesmo da própria besta? A resposta é puramente simples. Ainda não aconteceram os tais eventos descritos na profecia. O microchip descrito não tem absolutamente nada a ver com a marca da besta, não é coisa do demônio, pelos menos ainda não. Eu realmente fico chateado, aborrecido e muito quando escuto os cristãos comentando sobre isso e falando coisas das quais não obtiveram entendimento ainda. Falam porque escutaram os pastores de suas denominações pregaram sobre o fato e espalham tal enganação para os demais. Por isso, eu digo: cuidado com o que vocês assistem na TV, rádio, canais de vídeos como o YouTube. Há muita coisa interessante nesses meios, como também há mediocridade, falta de visão e malícia. Estejam espertos quanto a isso, irmãos.
Estudem a Bíblia, não custa nada ler o livro que descreve as atitudes, vontades e futuros acontecimentos. Sempre que escutarem, ou lerem sobre alguma coisa, vá à Bíblia e veja se realmente está lá. A Bíblia só pode ser compreendida se for lida por completo, não um trecho aqui e outro ali, isso danifica seu entendimento. Deus os abençoe muito e os protejam. Amém.